Olá! Deixa eu voltar para o foco aqui e o Hanuman sair do foco, que é assim que funciona essa câmera. Isso. Ele dá devida importância ao rosto que aparece primeiro. Vem aqui contar, falar e dar uma atenção para a temporada de Júpiter em Câncer, que começa hoje, dia 1º de junho de 2026. Uma temporada que se repete a cada 12 anos. Júpiter passa um ano em cada constelação, mais ou menos, e determina assuntos da sua vida por um ano, movimenta assuntos da sua vida por um ano. Só que este ano, que Júpiter vai entrar em Câncer, ele vai fazer movimentos muito diferentes do que ele costuma fazer e vai causar coisas diferentes do que ele causou 12 anos atrás. Na verdade, ele não causa nada, ele dá suporte para que coisas que você faz tenham determinados resultados. Se não fizer nada, ele não causa nada. Mas o que que é importante entender? Quem é Júpiter? Quem é Júpiter dentro do conceito védico? Quem é Júpiter na sua vida? Quem é Júpiter no céu? Quem é Júpiter para o astrônomo? Quem é Júpiter para o astrólogo? Quem é Júpiter para o ser humano? No conhecimento védico, ele é um guru, um sacerdote, um orientador espiritual, um professor espiritual. Ele é o que rege o conhecimento espiritual, a evolução espiritual, a sabedoria espiritual. Mas, Cris, não sou uma pessoa espiritualizada. Caguei para esse assunto. Não me conecto com isso. Não tenho espiritualidade, não tenho crença. Ele rege o sistema de crenças, o que você determinou como sagrado na sua vida. Se você falar para mim, meu café é sagrado, minha família é sagrada, meu cachorro é sagrado, minha corrida é sagrado, meu trabalho é sagrado, meu dinheiro é sagrado, foi o que você colocou como sagrado na sua vida. E o que que isso quer dizer? Que se eu tirar, eu tiro uma estrutura fundamental emocional e da sua vida. Eu tiro algo que sustenta a sua vida aqui na Terra, a sua sanidade, o seu propósito, o seu entendimento de mundo. Você desmorona se eu tirar o que é sagrado de você. Pode ser a sua religião, pode ser a sua espiritualidade, pode ter um nome, Jesus, Buda, Oxalá, Nossa Senhora, o que você quiser, o que você aprendeu a colocar como sagrado, ou pode ser tudo que você alicerçou as suas estruturas de pensamento e de ação. É um grande protetor astronomicamente. Não existiria vida na Terra, não existiria talvez nem a Terra mais, se não tivéssemos o cinturão de proteção de Júpiter no céu. Então, para os astrônomos, ele é um grande protetor do nosso sistema e para nós também. É, ele vai nos orientar nesse caminho espiritual e ele promove a vida, o que a gente quer de bom, ele dá sustento à vida, dá sustento ao que você deseja, ao que você colocou como sagrado. Ele rege pedacinhos do céu, nakshatras que estão entre uma constelação de ar e uma constelação de água, ou seja, é um estado gasoso que permite a nossa atmosfera da Terra existir, né? Esse estado, esse lugar onde a gente respira e tem o ciclo da água acontecendo, sem isso não existiria vida aqui na Terra. Então, Júpiter, ele é muito benéfico. Ele sempre é benéfico. Então, ele pode estar em situações da nossa vida de muita dificuldade, mas isso não quer dizer que ele chega a ser um maléfico, ele seja a ser uma energia que nos desestabiliza ou tira a nossa confiança. Ele sempre vai nos promover confiança, força, sustento na vida. E o que que tem de diferente nesse ano que ele vai passar por câncer? Primeiro que ele entrou em câncer já, né? Ele vem fazendo um movimento que é andar rápido demais e ultrapassar a linha de chegada e depois ter que voltar e continuar a corrida. Então ele estava em Gêmeos e já fez essa ultrapassagem, já voltou para Gêmeos e agora entrou definitivamente em Câncer. E ele vai entrar em Câncer desembestadamente até outubro, quando ele entra em Leão e depois ele fica até dezembro e volta para Câncer. Então ele faz também de novo, atropela a linha de chegada bem nesse segundo semestre, onde a gente tem eleição, onde a gente tem tumulto, onde a gente tem questões financeiras acontecendo, onde a gente tem muitas questões no mundo que estão ligadas a Júpiter, né? Que estão ligadas ao poder, que estão ligadas ao dinheiro, ao sistema financeiro, à habitação, um monte de coisa, a crenças, a
guerras baseadas em crenças, guerras fantasiadas de espirituais, né? Guerras nada santas, mas que são chamadas de santas. Então, na nossa vida, o que que ele vai trazer quando ele entra em câncer? Na nossa vida familiar, né? Porque câncer rege esse ambiente familiar, ele traz proteção, conexão, é, retorno a valores da família. Então, essa história de família, nação, pátria, né? Isso vai ficar muito reforçado, né? O valor da família cristã brasileira vai ser algo muito fanático, vai aumentar muito esse fanatismo e esse discurso de família, proteger a nossa família. Isso vai ser muito usado, porque isso é um ambiente onde Júpiter coloca a família neste lugar de sagrado e esse discurso pega, cola muito bem, né? Então, quando a gente firma muito nesse discurso, a gente se desconecta do comunidade, do sociedade, né? A gente se desconecta do coletivo, do bom para todos e pensa na nossa família, né? Então, assim, a gente tira o sagrado do coletivo, do ser humano, do irmão, né? No outro, no próximo e coloca só o meu sobrenome na história. Então, temos esse risco quando Júpiter entra em Câncer, desses lugares fanáticos com esse discurso. Que mais que ele é bom em câncer? Para comprar casa, para vender casa, para se desapegar de uma casa e comprar outra, para quitar casa, para fazer financiamento, encerrar financiamento, tudo que diz a habitação física, né? Esse lugar físico de morar, né? A reunir a família, principalmente nesse mês de junho. É bom reunir a família, fazer festa junina, se conectar com os nossos vínculos, o que chamamos de família e suporte, né? Assim como Júpiter é suporte, nós temos uma família de suporte, às vezes a família de sangue, às vezes é uma família que se criou na vida como suporte para a nossa existência, então é um mês muito bom para isso. E Câncer, ele tem três nakshatras, né? Ele tem três pedacinhos, mini constelações por onde Júpiter vai passar. A primeira dela é por Navasso, que é essa constelação que ele já vem passando e retrogradando, que é uma energia muito abençoada, que vem nesse último ano, que é que a gente conseguir organizar nossas contas, a gente conseguir ter fé na vida, ter força para levantar todos os dias, recomeçar projetos, se reerguer. Purnavasu fala sobre tudo isso e Júpiter dá sustento nesse sentido de se reerguer, de buscar o caminho espiritual, de reforçar a fé, de fazer o exercício da fé, né, da força, se sustentar pela força espiritual e pelo caminho espiritual. Tudo isso fala de Purnavasu, que é regida por ele mesmo. Então, ele foi um período confortável para ele e vai até o dia 20 de junho. Aí ele entra no meinho de Câncer, que chama Pusha Nakshatra, que fala, que é uma nakshatra de Saturno, que fala sobre nutrição, exatamente esse lugar de sustento de Júpiter, né? De colocar comida na mesa boa, bem feita, com amorosidade, com carinho, coisas que vão nutrir o meu corpo e a minha alma e os meus pensamentos, como eu vou me alimentar de ideias, de pensamentos, de conceitos, de comida, de saúde, de pessoas, de emoções, tudo que nutre a nossa existência está ligado a Pusha Nakshatra, esse coração de câncer. E fala muito de resiliência, e ele vai até, puxa, até o dia. é, Deixa eu ver. Até o dia 31 de 20 de junho até o dia 31 de outubro. E nesse período, né, ele. Ah, não, mentira. Ele fica do dia 20 de junho até o dia 19 de agosto. Então, fica 2 meses em Puxa, e aí ele vai entrar em Maga Nakshatra. Ele vai entrar em Gandanta, né, e aí ele vai entrar em Maga Nakshatra. Vai entrar em Ashlesha, que vai entrar em Gandanta, e vai entrar em Vou explicar isso melhor, que eu fui ler e me atrapalhei. Então, ele vai entrar em Puxa, dia 20 de junho, vai ficar até agosto, 2 meses em Puxa, nesse estado de nutrição, de cuidado, esse estado de inverno que a gente vive, de se cuidar, de se nutrir, de se abastecer, de se proteger, né? De nutrir os nossos pensamentos para o que vem no segundo semestre.
Então, é um recolhimento aí dentro de Pusha Nakshatra para você adquirir força e resiliência de Saturno para enfrentar o segundo semestre. Cris, que terror que vai ser o segundo semestre. O segundo semestre vai ser muito agitado e eu não preciso ser astróloga, nem adivinha, nem ter uma bola de cristal. Nós temos eleição, né? E temos um mundo explodindo de guerras e de debates inúteis. Isso vai se aquecendo a partir de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E por que que isso vai se aquecendo? Porque chega dia 20 de agosto, ele entra no terceiro pedacinho de Câncer, que chama Ashleisha, que vai até o final de Câncer, e aí entra em Maga Nakshatra, que é a primeira Nakshatra de Leão. E é esse movimento diferente, porque ele também ultrapassa de novo a linha de chegada, né? E entra em Leão sem querer, fica 2 graus no Leão, retrograda e volta para fazer o serviço em Câncer. E aí, vou passar as datas depois, vou deixar mais ajeitadinho na descrição do vídeo para não ficar aqui falando datas para vocês e vocês terem correndo para anotar. Mas esse movimento que ele faz de puxa para Shleisha é um movimento que sai desse lugar de nutrição, entra em agosto num lugar de remoer ideias, de remoer emoções, de remoer pensamentos, de tentar limpar, desintoxicar, entender, tira aquele lugar de câncer rancoroso, que revive histórias, que a gente, né, vai voltar aos debates, vai voltar aos desconfortos, vai voltar às inimizades que a gente conseguiu consertar da eleição passada, a gente volta a fazer nessa. Então, todo esse lugar desconfortável e agitado e meio irracional de Ashleisha, meio passional de Ashleisha, volta com a força de Júpiter, né? Que não é maléfico, mas que é intenso, traz muita intensidade. E o final de um signo de água, como Câncer, por início de um signo de fogo, como Leão, a gente chama de esse pedacinho, um degrauzinho de energia, de Gandanta, de nó kármico, um lugar onde a energia fica confusa, agitada, enroscada, né? Um nó que a gente não consegue muito bem lidar nesses engasgos de um signo de água para um signo de fogo. Então a gente sai do emocional para uma ação de água fervente, né? Aquela coisa de vou jogar água fervendo na outra pessoa. Então não é um lugar de muito equilíbrio mental, emocional. A gente tem um desequilíbrio nesses períodos e vai pegar bem esse período de eleição no Brasil. E o que que traz para a gente nesse lugar de câncer? O que que a gente pode fazer? Primeiro é se purificar um pouco, se desintoxicar, fazer um jejum, não falar disso todos os dias, o tempo todo, não entrar nessa energia de guerra o tempo todo, não alimentar isso, não ficar debatendo um lugar que não vai chegar a lugar nenhum, não ficar querendo convencer o outro de qualquer coisa e não ficar remoendo muito como uma ofensa pessoal, tudo o que falam e tudo o que pensam, né? Então, deixa com o outro que é do outro, fica com você o que é seu, e aproveita essa agitação, né, de Ashleisha para fechar negócio, para amarrar negócio, para fazer coisas, bons negócios. Leva essa energia para a parte financeira, leva essa energia é uma época que a gente tende a trazer de volta o investimento para coisas tradicionais. Então, não é só o discurso de família, mas não colocar o dinheiro em risco, né? Então, instituições financeiras vão estar em grande risco, em bancos e tudo isso, porque as pessoas tendem nesses períodos a comprar ouro e comprar casa e comprar tijolo, né? Para colocar o dinheiro em lugares seguros. Isso arranca o dinheiro do mercado financeiro e coloca o dinheiro em lugares mais confiáveis e sólidos. Isso também na economia causa uma confusão. E esse embate político rolando pelo ar. Quando chega, passa esse período de Gandanta, ele entra em Leão no final, bem na época de eleição, né? Depois da eleição, no dia 31 de outubro, e ele entra em Leão e fica 2 graus em Maga Nakshatra. Essa Nakshatra de Maga vai de 31 de outubro até 20 de dezembro. Esse pedacinho que ele passou a linha de chegada e entrou em Leão. E é um pedacinho de Leão que fala muito sobre poder, liderança, né? Então, sobre o governador, o presidente, o rei, né? É a nakshatra do rei, o símbolo dela é o trono, é o poder, a reverência, o faraó, tudo isso está ligado a magnífico, a magnânimo, né? Tudo é Maga Nakshatra, todo esse lugar de poder. Só que
Júpiter não entra sozinho nesse pedacinho do céu, ele entra com Marte e com Queto, que é o nó do sul. Isso é uma energia muito bombástica, muito instável, muito reativa, né? Então, Júpiter, um grande benéfico, quer fazer tudo isso de uma forma muito cerimonial, muito sagrada, muito bonita, né? Muito significativa, muito cheia de preceitos e conceitos e estruturas sociais muito bem faladas, com um discurso muito bonito, né? Só que Marte e Quetu não têm essa energia, eles têm energia catastrófica, né? Eles têm uma energia bombástica. Então, assim como foi na outra eleição, o pós-eleição foi muito mais complicado que o pré-eleição, tende a ser esse ano ser a mesma coisa, independente do resultado, ser esse tumulto. E aí, o que que eu convido vocês, e Júpiter convida, né, para não se abastecer dessa energia de raiva de Marte e de vida ou morte de Queto, né? Tipo, acabou para mim, né? Tudo acabou e tudo, né? E vamos matar todo mundo. Para ir para uma energia mais estável e mais de suporte de Júpiter, de conforto e de estabilidade interna, que a espiritualidade e os nossos sistemas de crença nos dão. Na hora do desespero, todo mundo reza para alguma coisa, todo mundo se apega em alguma coisa que está enraizado naquela pessoa. E esse é um ano para a gente rever realmente o que mora em nós de estrutura, né? E nesse período é bom romper estrutura interna, não é para romper com a casa do vizinho, é para romper crenças e valores internos que a gente tem, medos que a gente tem e reestruturar os nossos pensamentos e a nossa forma de ver o mundo e se abastecer de uma base, né, é, de estruturas que sejam confiáveis, que nos tragam estabilidade. O que que eu quero dizer com isso? O que que você revê nesse período, daqui até dezembro, o que realmente é sua estrutura de crença, o que que realmente você chama de sagrado? São seus amigos? É o seu café? É a sua saúde? É a sua casa? É a sua estabilidade financeira? É, a sua, é o seu emprego, é a política, é a sociedade? O que para você move a sua vida e te dá base na hora que tudo desmorona, você se alicerça em alguma coisa, você se refaz a partir de uma base. Então, é um bom momento para a gente, antes do caos, já ter isso bem organizado dentro da mente, para não se perder no caos de Marte e Queto, que vai acontecer pós-eleição, final de outubro e novembro, uma agitação, né, é, emocional muito grande, nessa área de Gandanta, nessa área de karmas e nós existenciais aí das pessoas. Então, não se deixa ser corrompido pela energia que está externa. Crie até lá uma boa base, uma boa estrutura de crenças, um bom sistema. Nesse período que ele está em Puxa Nakshatra, que é de junho até agosto, é bom você criar uma rotina muito espiritualizada ou muito estabilizada do que te faz bem e o que te alicerça em tomar boas decisões. A partir de que estado físico, emocional, nutricional que você toma boas decisões? A partir de que dentro de você que precisa estar bem para você tomar as boas decisões e reagir com discernimento e consciência? Então, cria essa estrutura nesse período de 2 meses, observe-se, né? Avalie-se, faça terapia, conheça a si mesmo, veja o que a sua família te influencia, o seu meio te influencia e o quanto você é realmente você ou você é só um fruto da bagunça que você está introduzido ali, inserido. E aí, a partir de agosto, quando chega em Ashleisha, dê conta desse veneno que permeia a sociedade e desintoxique. Isso não é meu, essa briga não é minha, essa luta esse ódio não é meu, isso não me pertence, isso é um campo que está passando e que vai passar, e que as pessoas vão passar, e que tudo vai passar, e que a gente tem que se entender. Apesar de, né? Apesar de, Júpiter quer que você transcenda isso, não que você se corrompa, não que você reaja sem pensar.
e mantenha o foco naquilo que você determinou que te sustenta, aquilo que você determinou. Então, assim, se é saúde, né? Então, mantenha o foco no que você determina que vai sustentar a sua sanidade, o seu dinheiro, a sua vida na Terra. Se é o seu trabalho, se é o seu projeto, firme, né? Determine um ritmo e uma rotina sustentável que faça com que você não perca as estruturas nesses momentos de abalo. Se é um projeto de comprar uma casa, de mudar de casa, de mudar de, né, um novo projeto de trabalho, se você está investindo é algo que vai te trazer estrutura e sustento a longo prazo, que você mantenha esse projeto firme, sólido, né, e com proteção como Júpiter faz. Então, esses são os períodos que Júpiter vai estar passando agora no segundo semestre e que eu vou pedir para que você tenha essas atenções, né? Que tenha esse cuidado. Não quero de forma alguma implantar chip de medo em ninguém. Não há necessidade. O mundo vai querer, com o seu discurso, que você tome todas as suas decisões a partir do medo e da raiva. É uma merda, né? Então, mude o seu modo de ler o mundo e não tome decisões diárias e cotidianas a partir de medo e raiva. Tome decisões a partir de crenças que você reconhece que te estabilizam. Seja verdadeiro, honesto e correto com as suas crenças, não se corrompa, né? Então, independente de como a eleição vai te afetar, de quem você quer votar, de como você vai atravessar esse período, eu peço que você seja sincero e tenha conversas internas que confluam, porque se você estiver agindo sobre medo e raiva e discursos que te promovam, porque assim, de todos os lados, o discurso promove ação por coação, ação por medo. Então, não caia nessa. Entre dentro de você e entenda o seu projeto e o seu alicerce e o seu fio de vida, que é sustentado por um grande guru, um grande professor espiritual que mora aí dentro de você e que vai te dar as orientações. Isso é Júpiter em Câncer. Então, senta com Júpiter em Câncer, senta com Saturno no período de que ele está em Puxa Nakshatra, senta com a sua rotina, seja ela de correr, de rezar, de ler, de estudar, de dormir bem, o que for, se alicerça nisso para você não entrar em estado de desespero, né? Porque é isso que os outros movimentos do céu vão estar pedindo. E Júpiter vai te dar suporte, vai te dar sistema de crenças sólido, amor interno suficiente para tomar as decisões. Então, fica em paz, pelo amor de Deus, criatura, do segundo semestre, tá? Antes que vocês comecem a mandar WhatsApp falando: o que está acontecendo essa semana? O que está acontecendo essa semana? Eu vou falar para vocês toda semana o que está acontecendo. Mas te acalma, criatura, né? Volta. Faz uma rotina que todo dia você sabe quem você é. Não se perde no medo. Não se perde no pânico. E pensa que é um bom ano para trocar de casa. Daqui nós temos até junho do ano que vem para grandes realizações, para grandes coisas, para grandes mudanças, para grandes reestruturações internas e externas. Júpiter está abençoando a sua vida para você adquirir, prover, conquistar tudo que você deseja para aquilo que é sagrado para você. Esse é um período benéfico, não é maléfico. Então, foca nos teus desejos e naquilo que sustenta o sentido da sua vida. Então, a minha vida não é casa, não é família, é viajar, é passear, é conhecer outros países. Então, se estrutura, criatura, para manter o que te mantém vivo nesse planeta, né? Não cai na redemoinho da vida. Se estrutura para que isso se mantenha a longo prazo, para que isso seja sua base interna bem organizada. Júpiter só quer isso, só quer que você tenha uma morada interna, um lugar para vir internamente fazer as suas perguntas e ter respostas claríssimas, né? Câncer é a casa da mente da Lua, mas é a casa para onde a gente vai, né? A casa 4 para onde a gente vai para dentro de nós, seja o nosso refúgio, a nossa casa, o nosso lar, ou a nossa morada interna mesmo, onde a gente descansa a nossa alma e faz as perguntas e tem as respostas corretas
não fica no tumulto do mundo, é onde a gente se recolhe e vive na nossa verdade. É isso que Júpiter quer nesse ano inteiro, que está começando hoje, né? Então, saudemos nosso Júpiter, saudemos o Júpiter que entrou em Câncer, descubra no seu mapa. Né? Pode entrar lá no meu Instagram, tem um link para você fazer o seu mapa védico, descobrir que signo que está aqui na nakshatra, que está o seu Júpiter e viver onde está Câncer e onde ele está passando agora no seu mapa, para você entender tudo isso e viver isso melhor, né? De uma forma mais lúcida ainda. Tá bom? Obrigada, gente.